Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio e vamos lá para mais uma questão de física. Nosso tema é movimento uniforme, mas trabalhando com a aproximação entre dois ou mais móveis, no nosso caso. Três partículas A, B e C realizam sobre uma mesma trajetória retilínea um processo de aproximação a partir da situação mostrada na figura abaixo. Está aqui a figura. Considere que os módulos de suas velocidades apresentadas na figura se mantenham constantes durante o processo, ou seja, todos possuem movimento uniforme. Que partícula A ou C irá se encontrar primeiro com a partícula B? Então a gente está falando da aproximação do A com relação ao B e da aproximação do C com relação ao B. Qual dos dois vai chegar no B primeiro? Para você estudar aproximação ou afastamento, se fosse o caso, entre dois móveis, é bem conveniente você trabalhar com movimento relativo sempre que o movimento deles for uniforme, e que é o caso que a gente está trabalhando. Para trabalhar com movimento relativo, você tem que descobrir qual é a velocidade relativa entre eles e relacionar com o deslocamento relativo entre eles. Quando a gente fala relativo, a gente esquece o individual. Não vamos falar do A nem do B, ou no caso, do C nem do B. Vamos falar dos dois juntos, da aproximação deles. No caso, velocidade relativa e deslocamento relativo, nessa situação, está no mesmo que dizer velocidade de aproximação e deslocamento de aproximação, que representa a distância em que eles se aproximaram. Só que eu tenho que ver isso para o A com relação ao B e para o C com relação ao B, para descobrir quem chega primeiro. A velocidade relativa, para você medir, você precisa saber qual é a velocidade individual de cada corpo e para onde eles estão indo. No caso do A com B, os dois estão na mesma direção e no mesmo sentido. A velocidade relativa entre dois móveis que possuem o mesmo sentido de movimento é a velocidade de um menos a velocidade do outro. Ou seja, o A tem 5 metros por segundo, o B 3 metros por segundo no mesmo sentido, 5 menos 3. Ou seja, a velocidade relativa entre eles é de 2 metros por segundo. Isso quer dizer que eles estão se aproximando 2 metros a cada segundo que se passa. No caso do C com relação ao B, eles também se movem na mesma direção, mas em sentidos opostos. Quando eu tenho um movimento de dois corpos em sentidos opostos, a velocidade relativa entre eles é a velocidade de um mais a velocidade do outro. No caso, 3 metros por segundo do B mais 1 metro por segundo do C. 3 mais 1 vai dar 4 metros por segundo. Então, eles se aproximam 4 metros a cada segundo que passa. O deslocamento relativo tem a ver com o quanto eles se aproximaram. Pensando do A com relação ao B primeiro. Eles estavam inicialmente a 6 metros um do outro. E eles irão se encontrar. Ou seja, eles têm uma distância de 6 metros e essa distância se reduz a zero. Então eles se aproximam no total todos os 6 metros que eles tinham antes. Do C com relação ao B, mesma coisa. Eles vão se aproximar até se encontrar. Se eles estavam a 8 metros um do outro no início e se encontraram, ou seja, essa distância se reduziu a zero, eles se aproximaram todos os 8 metros. Então agora eu sei qual é a velocidade relativa e o deslocamento relativo de cada um dos casos. Agora eu vou calcular o tempo. E velocidade, deslocamento e tempo estão relacionados através da equação da velocidade média. E como o movimento é uniforme, a velocidade média é igual à velocidade em qualquer lugar. Então não tem problema eu colocar nessa equação. Então vamos começar com A em relação a B. Se eu fizer a substituição dos valores de velocidade e deslocamento, eu vou ficar com a seguinte equação. A velocidade relativa entre eles é de 2 metros por segundo e o deslocamento relativo deles é de 6 metros. E o tempo é o que eu quero descobrir. Para eu descobrir esse tempo, eu tenho que isolar esse tempo e na parte de cima
da fração. Então, como ele está aqui dividindo, eu vou passar ele para o outro lado multiplicando. E o 2 que vai estar lá multiplicando ele, eu vou tirar e passar dividindo. Então, basicamente, eles dois trocam de lugar. Então, fica tempo igual ao 6 dividido por 2. Isso daqui vai dar 3 segundos. Então, quer dizer que o A leva 3 segundos para encontrar o B. Agora eu tenho que descobrir o tempo em que o C vai levar para encontrar o B. Mas eu vou usar a mesma equação, só que os valores não são iguais. No caso, a velocidade de aproximação deles é de 4 metros por segundo e a distância que eles se aproximam, que é o deslocamento relativo, é de 8 metros. E o tempo é o que eu quero descobrir. Mesma coisa, eu tenho que isolar o tempo. Para isso, eu vou passar ele para o outro lado multiplicando, e o 4 que está lá eu vou passar dividindo. E eu vou ficar que o tempo é igual a 8 dividido por 4, e isso dá 2 segundos. Então agora eu vou lá para responder o que foi pedido. A questão quer saber qual das partículas A ou C vai encontrar o B primeiro. E vai encontrar o B primeiro aquele que levou menos tempo, que no caso é a partícula C. Essa é a sua resposta.